eu vou ler o caso para vocês compreenderem, tá bom? Vou ler o caso dela. Aí eu leio o caso da Denise e chamo ela. Ela já tá ali, já entrou. Logo, logo eu te chamo, Denise. Roberto. Gente, compartilha com os amigos de vocês, por favor, porque eu não tive tempo de compartilhar essa live. Chama os amigos de vocês para participar também, por favor. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é um trabalho de cura com a terapia de constelação familiar, tá? E é um caso de saúde. Na verdade, é um caso de doença, né? Que a gente está buscando uma cura de saúde. Eu vou começar lendo para vocês o caso da Denise, tá? Ela me mandou, ela foi sorteada, digamos assim, ela me mandou o caso dela. E então ela foi escolhida, né, para esse trabalho. Desde a infância, eu tenho sofrido com problema de luxação de joelho. Observei que além do meu irmão mais velho ter o mesmo problema, embora agora ele esteja melhor do que eu, minha avó paterna, 2 tias avós e mais uma tia, todas paternas, ou seja, todas da linhagem do pai, todas que vêm lá do lado da família do pai, tá? Morreram por problemas na perna esquerda. Então, eu sei que foram doenças, né, que acabaram levando essas pessoas a óbitos por causa de problemas que acarretaram lá problemas na perna. Entende? Não quer dizer que todas tiveram a mesma doença, exatamente a mesma doença, mas todos morreram por conta de problemas na perna. Complicações, né? E o que ela diz a seguir, então? Ela nos diz assim: estou com medo de estar seguindo o mesmo caminho, pois parece um padrão ancestral. Como a Denise já conhece um pouco da constelação familiar, ela compreendeu que o fato de ela estar tendo um problema na perna hoje, justamente na perna esquerda, e ela lembrou que lá atrás vários parentes da linhagem paterna, do lado do pai dela, começaram a ter o mesmo problema que ela tem hoje. Um problema diferente, mas um problema na perna. Tudo começou quando meu bisavô paterno morreu de uma picada de cobra na perna esquerda. Então vejam bem, a primeira pessoa que teve problemas foi esse bisavô paterno. E depois que esse bisavô paterno morreu com essa picada de cobra na perna esquerda, várias pessoas da família começaram a ter problemas na perna também e morreram por conta desse problema. Sua nora, na ocasião lá atrás, a sua nora passou a culpar o bisavô por todas as dificuldades do marido, menosprezando a morte de seu pai e culpando ele e toda a pobreza da família. O que acontece então, gente? Esse bisavô morre por conta dessa picada de cobra e a família começa a culpar toda a pobreza, a falta de prosperidade, a falta que ele fez em relação a não dar o sustento ou a riqueza, ou poder ter trabalhado, ou poder ter transformado a vida dessas pessoas. Então eles começaram a excluir esse bisavô por conta de ele ter morrido com essa picada de cobra, talvez dizendo assim, morreu com uma picada de cobra, uma coisa tão simples, né? Tipo, sabe, aquela raiva inconsciente de que aquela situação não devia ter acontecido, de que aquela situação devia ser diferente. Minha mãe, no caso a mãe da Denise, acabou fazendo algo parecido comigo. Me culpava pelo meu problema na perna e negligenciava me ajudar, o que piorou o problema e se arrastou para a vida adulta. Ela também insultava o meu bisavô, dizendo que eu herdei a má sorte dele. Então nunca fui levada para fazer cirurgia.
Eu adorava minha família paterna italiana, ao contrário da minha mãe que os odiava. Quanto mais ela falava mal deles, mais eu gostava deles, que eram carinhosos comigo, ao contrário dela. Sendo assim, a Fabiane me alertou que esse bisavô estava sendo excluído por várias gerações e me presenteou com este momento maravilhoso de constelar essa situação no seu projeto. Então, gente, vocês perceberam que toda a exclusão começa com esse bisavô por conta dessa picada de cobra que faz ele desencarnar e ele morre dessa picada, desse problema na perna por conta dessa cobra. E depois outras pessoas começam a ter problemas na perna, até que chega na Denise, que vai ser a pessoa constelada hoje, e ela também começou a ter problemas na perna esquerda. E ela ligou os fatos aí, né, de que ela estava sofrendo um padrão familiar, negativo familiar, né? E isso acontece muito, mas eu vou começar agora já, eu vou chamar a Denise, vou chamar ela, para que a gente comece vocês vão poder entender um pouco melhor o desenrolar dessa constelação. Oi, Denise, consegue me escutar direitinho? Consigo, tudo bem. Tá, que ótimo, também tô te ouvindo bem. Tá, eu percebi aqui que quando você aparece, os bonequinhos já ficam bem mais longe. Vamos ver aqui. Agora tu não consegue ver ele direito, né? Assim tu já consegue ver melhor. Vejo todos eles. Tu consegue ver todos, inclusive esse aqui que tá aqui atrás? Tu consegue? Também. Ah, tá, que bom. Ah, não, é que pra mim aqui aparece meio cortadinho. Ok. Então, vamos aqui. Então, Denise, eu contei já assim a tua história, né? Que é bem interessante. Nossa, é uma história muito incrível. E a gente vai trabalhar então essa questão da saúde, né? Da tua perna, que esse é o teu objetivo, né? Teu objetivo é curar a perna e poder ter uma vida mais saudável em relação a isso que tu tá passando. Porque acaba atrapalhando, né? Tu tem muitas Muito, dores na perna. muita dor crônica, não tem nenhuma medicação assim, que dê resultados. E ela toma medicações e não dá resultado. Então, gente, a gente vai começar aqui então. Vou pedir para Denise respirar bem fundo. Isso, respira fundo. E vai tentando se conectar com esse bonequinho aqui. Eu escolhi uma bonequinha loirinha igual você. Obrigada. Se conecta com ela, respira mais uma vez. E veja o que você sente quando eu aproximo dela, de você aqui, essa caixinha preta. Sinto muita vontade de chorar. Então solta essa emoção, deixa vir. Isso, a constelação é muito sentir, deixa vir esse sentimento. Deixa vir. Ok. Você me dá permissão de fazer uma coisa? Eu gostaria que você dissesse se você se sente bem em dizer essas palavras. Querida mãe, Querida mãe, o seu amor me fez muita falta. seu amor me fez muita falta. E ainda faz até hoje.
E ainda faz. Até hoje. Respira fundo. Essa aqui é a sua mãe, Denise. Então, ali eu tô trazendo ela para constelação, porque você fala ali sobre ela, né? Diz assim para ela, se você pode dizer isso. Você é grande, mamãe, e eu sou pequena. Você é grande, mamãe. E eu sou pequena. Vou botar ela sentadinha, que é sua mãe. E vou trazer aqui, vamos simbolizar que aqui é você, pequenininha. Você consegue ver bem o bebezinho ali em cima? Sim. Então, esse aqui é o bebezinho, a criança, que sentiu tanta falta desse amor que não teve, né? Então tenta olhar, só olha para esse bonequinho e deixa você sentir o que vier. Qualquer sensação que venha no seu corpo, fica olhando e diz assim para ela: tudo que eu sempre quis foi o seu abraço e o seu amor, mamãe. Tudo que eu sempre quis foi o seu abraço e o seu amor, mamãe. Isso. E fica com essa imagem. Ela te carregando no colo com amor. Olha um pouquinho para isso. Se tu tiver qualquer sensação no corpo, tu me fala, tá? Eu Presta. tenho assim, é como se eu estivesse sendo acolhida por ela, mas ao mesmo tempo também eu sinto muita vontade de chorar, sabe? Vontade de abraçar ela. Uhum. Vem uma sensação de conexão com ela, um pouco de sensação. Sim, eu tenho a sensação assim que ela está me abraçando assim, e que esse abraço está me fazendo bem. Uhum. Sim, Uma porque tu sensação, travou um pouquinho, mas deixa vir essa sensação, essa emoção. É natural, a gente sempre espera o amor da mãe, né? E às vezes, em algumas situações, a gente não pode ter. Então tá, eu vou deixar agora um pouquinho esse amor. Respira bem fundo. E quando chega esse elemento agora, Denise, como é que fica para você? está um pouco atrapalhada a imagem. A internet acho que está falhando um pouquinho e não consegui ver o elemento. Vamos ver. Se eu Tá, puder. agora. Ok, Tu consegui. consegue ver? Tá. Consigo. Olha para ele, se conecta. Você me permite? Sim. Vou fazer você olhar para ele e veja agora você olhando para esse outro elemento, que sensação que vem? É uma sensação de paz, uma sensação assim de alegria, uma sensação boa. Uhum. Então, eu tô fazendo aqui uma constelação oculta, então eu não tô te mostrando de cara quais são os elementos para eu poder perceber
como tu tá te posicionando internamente em relação a eles. Então, esse elemento já te traz uma sensação de paz, de tranquilidade. É gostoso ele estar aqui nessa cena. Se eu tiro, fica desconfortável. Sim, nitidamente. Então, uhum. Então, agora eu gostaria que você dissesse assim: Papai, Papai, eu fiz tudo por amor a você. eu fiz tudo por amor a você. Isso, deixa esse sentimento vir. Respira fundo. E presta atenção no corpo, no sentimento. E veja se você consegue dizer assim para ele: Querido papai, Querido papai, eu sou insuficiente para o Senhor. eu sou insuficiente para o Senhor. A mulher certa A mulher certa para o Senhor, papai, para o Senhor, papai, é a minha mãe. é a minha mãe. Eu sou apenas a filha, Eu sou apenas a filha, nada mais além disso. nada mais além disso. Como é dizer essa frase, Denise? É difícil? Como é? Qual é a sensação que vem? É difícil dizer. Parece É que eu difícil. sempre. Uhum. Parece que eu estou dizendo algo que eu nunca consegui dizer. Uhum. Diz assim para ele. Vamos colocar ele aqui para ver se a sensação melhora agora. Se você consegue sentir mais. Respira fundo. Querido papai, Querido papai, as suas escolhas são suas. as suas escolhas são suas. Você é adulto Você é adulto e eu sou pequena porque eu sou sua filha. e eu sou pequeno porque eu sou sua filha. E eu tenho carregado tantas coisas por você, papai. E eu tenho carregado tantas coisas por você. Tá muito pesado para mim. Tá muito pesado para mim. Eu preciso te devolver, pai. Eu preciso te devolver, pai. Respira fundo. Posso mexer a bonequinha, Denise? Você me permite? Olha para sua mãe agora e diz para ela: Querida mãe, Querida mãe, você é a mulher certa para o meu pai. você é a mulher certa para o meu pai. E eu te devolvo ele agora. E eu te devolvo ele agora. Isso. Como é para você dizer isso? Dá alívio? Dá tristeza? Como é que tá o coração? Quando eu falei com meu pai, era uma sensação assim triste, sabe? Mas agora é uma sensação assim que eu estou entregando o meu pai para ela, mas eu não sei também ao mesmo tempo o que vai ser, sabe? Se ela vai cuidar bem dele. Eu ainda tenho essa Uhum, angústia, digamos, essa é a palavra. uhum, entendo, entendo. Mas pensa assim, ó.
Ele escolheu ela antes de você nascer. E tem algo nela, nesse mundo adulto, entre eles, que fez com que ele gostasse dela, independente do que aconteceu entre eles. E isso não tem nada a ver com você, entende? E ficar nesse meio é perigoso para você, entende? Não é seu lugar aqui. Ficar nesse meio pode trazer as doenças, pode trazer várias situações. Então, tenta ver se você consegue dizer assim: aqui eu não me meto mais. Aqui eu não me meto mais. Porque vocês são fortes. Porque vocês são fortes. E podem carregar o que é de vocês. Podem carregar o que é de vocês. Veja, respira fundo. Às vezes a sensação de libertação não vai vir hoje, mas é uma construção. Você vai começar aos pouquinhos, né? Então, vai, respira fundo mais uma vez. Isso. Vai respirando fundo. E eu quero agora que você fixe numa cena aqui, que eu vou mexer aqui, ó. Vou colocar aqui você do lado da sua mãe, tá? Para que você perceba isso aqui, ó. Todos olhando para frente, segundo o fluxo. E no lugar certo, porque certamente você estava aqui antes, ó. Desculpa, você estava aqui, ó. Entendeu? Para proteger seu pai dela, para salvar seu pai, para dizer assim, ah, eu faço melhor do que ela, que são configurações naturais que a gente acaba fazendo sem se dar conta. E agora não, agora você está no seu lugar certo. Esse aqui é o seu lugar. E aí, quando você toma esse lugar, você inclusive pode dizer agora eu tomo o meu lugar de verdade nessa família. Agora eu estou no meu lugar de verdade nesta família. Honrando e respeitando o lugar do meu pai e da minha mãe. Honrando e respeitando o lugar do meu pai e da minha mãe. Isso. Veja se agora você se sente um pouco melhor. Sim. Tá mais tranquila. Presta atenção no corpo, veja se tem alguma sensação. Tranquilamente. Sente. Olha para eles. Eu ainda tenho a sensação de que eu gostaria de ficar do lado do meu pai e não do lado da minha mãe. Uhum. Ainda tem a sensação de que tu quer estar no outro lugar. É. Não. Uhum. Então vamos continuar para ver o que vai acontecendo no decorrer da história. Quando eu trago, eu vou afastar eles um pouquinho, eles vão ficar aqui, só que vão ficar aqui no cantinho. Tá. Você tá aqui. Agora eu vou trazer um outro item, esse aqui. Você quer que eu coloque ele aonde? Aqui perto dos meus pais, na frente deles. Na frente deles. Um pouquinho Uhum. mais para trás eu enxergo melhor. Pro teu Tá. lado. Pra cá. Mais para trás. Pro seu lado. Em Ah, direção tá. ao seu peito. Ah, tá, porque pra mim é pra frente. É porque a gente tá na posição contrária. Olha Ah, só. sim. E, meu amor, olha só, quando eu coloco esse cubinho preto, tu prefere que ele fique mais perto do teu pai ou da tua mãe? Perto da minha mãe. Tá bom. E agora eu vou trazer um outro elemento aqui. Tá bom?
E vou te perguntar onde que eu coloco esse aqui. É um menino. Deixa ele do lado de cá, antes de mim. Tá. Antes, Uhum. aqui. É, Hum, isso. Mais pro ladinho. tá. Isso. Ai. Interessante. Muito interessante isso. Uhum. É. Esse aqui, então, seria o vovô, né? E aí você pede para colocar ele na sua frente. Olha só que interessante. Você tá vivendo a vida com esse vovô lá da cobra, da picada, realmente como se tu fosse ele, Ah. honrando aquela situação, entende? Honrando aquela situação. Ele deveria estar aqui atrás, entendeu? E aí tu coloca Uhum. ele na frente. Então, eu posso. Você me permite fazer algo? Claro. Então vamos caminhar até esse vovô. Vamos olhar para ele. Eu quero que você diga para o seu avô, esse seu avô paterno. Eu vejo você, vovô. Eu vejo você, vovô. Respira fundo. E por você eu fiz o que fiz, vô. Por você eu fiz o que fiz, vô. Para reivindicar Para reivindicar o seu direito de pertencer, o seu direito de pertencer, já que todos estavam excluindo você. já que todos estavam excluindo você. Eu sinto muito Eu sinto muito pela sua morte, vovô. pela sua morte, vovô. Pela forma como você morreu. Pela forma como você morreu. E por você eu olhei para toda a sua história. E por você eu olhei para toda a sua história. E eu tenho olhado até hoje. E eu tenho olhado aqui hoje. E vi o quanto você foi excluído. E vi o quanto você foi excluído. Então agora você vai dizer para ele o seguinte, querida. Já que você estava no lugar trocado, você vai dizer hoje, você vai dizer o seguinte: agora sim, vovô, Agora sim, vovô. eu volto para o meu lugar de neta Eu volto para o meu lugar de neta e te dou o teu lugar. e te dou o teu lugar. Isso, porque você viu todas essas pessoas excluindo ele e sem querer por amor a ele, né? Você queria pertencer, você queria que ele pertencesse. Só que isso é inconsciente, a gente não se dá conta. E aí, por isso que a doença foi passando de geração para geração, até que chegou em você. E agora que você se deu conta, você quebrou esse vínculo negativo, entende? É como se você Sim. dissesse para ele: eu tô vendo você, eu sei o quanto foi difícil. Então agora a gente vai trazer ele para cá, vamos botar ele aqui de novo. Sim. Olha para ele, veja como você se sente. Respira fundo, deixa vir no coração. E diz para ele o seguinte: em algum lugar da minha alma, Em algum lugar da minha alma, no mais profundo do meu ser, no mais profundo do meu ser, essa foi a forma que eu encontrei de honrar você. esta foi a forma que eu encontrei de honrar você.
Quando eu aproximo esse cubinho preto agora de você, como que é? Dá vontade de tirar o cubinho? Dá vontade de deixar? Assim fica melhor ou assim fica melhor? Assim fica melhor. Quando Sem tira. ele. Uhum. Uhum. Antes de tirar ele definitivamente, eu só quero que tu diga uma coisa pra ele. Obrigada. Obrigada. Sem você, eu jamais teria visto. Sem você, eu jamais teria vindo. Visto. Sem você, eu jamais teria visto. Eu jamais teria enxergado. Sem você, eu jamais teria visto. Sem você, eu jamais teria enxergado. Obrigada por me mostrar. Obrigada por me mostrar. Aqui é a sua perna, entende? Tu tá agradecendo, por quê? Porque como isso é sistêmico, se essa dor na perna não tivesse aparecido, tu nunca saberia que havia um problema sistêmico e tu nunca poderia curar isso, porque tu não saberia. Então aqui a gente agradece. Eu sei que é difícil às vezes, né? Porque é algo que nos incomoda, mas quando a gente agradece e inclui, que a constelação trabalha só com a inclusão. A gente não exclui nada, nem mesmo a dor, nem a doença, nenhum sentimento negativo, a gente só inclui. Quando eu incluo no meu coração, eu compreendo por que, que essa doença está aqui. É só para poder pertencer, é só para poder honrar e para poder dizer: eu não te excluo, vovô, algo assim, já que todos te excluíram. Então é como se tu estivesse trazendo de volta para que alguém olhe. Alguém olhou, isso tende a ir se extinguindo. Então agora a gente vai remover, mas não como algo que a gente está excluindo, só como algo que a gente vai deixar um pouquinho aqui de lado. E vamos fazer algo importante aqui, de entender que a geração que está atrás, você antes você colocou ele na frente, você entende, né? Agora você está colocando ele atrás, porque ele está lá atrás. Inclusive a gente pode fazer uma outra coisa também aqui. Você pode olhar um pouquinho para trás, para o passado, e dizer para ele: querido vovô, Querido vovô, a sua morte não foi em vão, a sua morte não foi em vão. porque a partir de agora eu farei coisas lindas em sua homenagem. Porque a partir de agora eu farei coisas lindas em sua homenagem. Como, por exemplo, ter uma saúde plena Como, por exemplo, ter uma saúde plena e ser feliz. e ser feliz. Vamos levantar ele, vamos deixar ele aqui. Agora eu gostaria de trazer um elemento aqui, que depois tu vai entender. Eu vou primeiro aproximar o primeiro elemento, eu quero ver o que tu sente. Mas assim, respira bem fundo e deixa vir do coração. Respira fundo e para um pouquinho e presta atenção. Que sensação que vem? Ai, não foi uma sensação boa, me senti super mal, assim, me senti com medo. Vem uma sensação de medo. Uhum. E quando eu trago esse aqui, o verdinho? Esse é tranquilo, eu não senti medo. Uhum. Então, eu trouxe aqui a Itália e o Brasil, porque como você fala ali no seu relato, né, que você ama aquela parte da família italiana, né, e que você se sente muito acolhida por eles, eu quis trazer aqui para ver qual era a sensação que tu tinha e para a gente também trazer a força desse país, porque é importante a gente carregar a força do nosso país de origem,
mas também, no caso aqui o Brasil, você, mas também de onde os seus descendentes vieram. Porque o que que acontece? Muitas vezes lá na Itália, até eles chegarem no Brasil, fazer toda essa transição, imigrantes, eles sofreram muito, eles sentiram, tanto que quando eu aproximo a Itália, você diz que sente medo, né? Muito É. medo. Por Uhum. quê? Porque certamente eles sentiram esse medo Com de entrar, certeza. né, de ir para um país diferente. Enfim, tu deve ter escutado muita história relacionada a isso Muitas. em Muitas. relação a eles. Uhum. Então agora a gente vai fazer um trabalhinho aqui para você adquirir essa força. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá, assim. Para você adquirir também essa força. E aí eu vou pedir para você, por favor, dizer assim, olhando para a Itália, dizendo assim: querida Itália, Querida Itália, estamos aqui todos nós estamos aqui todos nós, olhando para você. olhando para você. E toda a nossa ancestralidade. E toda a nossa ancestralidade, Querida Itália, querida Itália, por favor, me acompanhe por favor, me acompanhe e me traga toda a sua força. e me traga toda a sua força. Hum. Foi bom para você dizer isso? Sim, Tá se sentindo bem? Agora vamos aqui pro Brasil. Diz assim: Brasil, Brasil, ó Brasil, ó Brasil, agradeço do fundo da minha alma a você. agradeço do fundo da minha alma a você. Eu estou ao seu serviço. Eu estou ao seu serviço. Todos nós estamos ao serviço da vida, do Criador que é Deus e do nosso país, né? Então é importante a gente entender o quanto é importante essa conexão com a nossa terra e também fazer essa conexão com as origens dos nossos ancestrais, do país deles, porque é como se a gente fosse trazendo essa força para nós, a gente vai ficando mais grande, mais forte para tudo, mais forte para seguir a vida, para seguir o fluxo. Então, se a gente aqui só tem a força daqui, imagina se a gente tem a força daqui junto, a força de dois países. É como se isso transformasse a gente num ser mais forte, porque a gente carrega toda a ancestralidade e a gente também aceita. Porque às vezes a gente fala muito mal de algum deles, né? Fala mal do Brasil, ou fala mal, Sim, sei lá, ou eles talvez tenham uma dor porque às vezes as pessoas aqui passaram muita fome, passaram muita doença para poder chegar até aqui. Lá nos primórdios, né, passaram dificuldades no Brasil também, e isso tudo fica no sistema, e os que vieram depois começam a sentir aquela dificuldade, às vezes, de ir para a vida, de conseguir ter dinheiro, de conseguir ter saúde, porque fica preso nessa dinâmica deles, né? Então, vamos trazer aqui. Agora eu gostaria que você olhasse aqui. Vou botar o vovô aqui porque é da parte paterna. Você tá aqui olhando para frente, só que você vai se virar um pouquinho e vai dizer o seguinte para eles: respira fundo. Mais uma vez. A partir de agora, a partir de agora, mamãe, mamãe, papai papai e vovô, e vovô, eu sigo em frente eu sigo em frente e honrando vocês do meu jeito. e honrando vocês do meu jeito, Um pouquinho diferente um pouquinho diferente do que vocês fizeram, do que vocês fizeram, humildemente humildemente diferente. diferente. Em relação à minha saúde, Em relação à minha saúde,
as minhas dores físicas, as minhas dores físicas, em relação à forma como eu lido com a vida. em relação à forma que eu lido com a vida. Essa será a forma que eu honrarei vocês. Esta será a forma que eu honrarei vocês, Seguindo a vida do meu jeito. seguindo a vida do meu jeito. E continuando sempre a amar vocês. E continuando sempre a amar vocês. Isso, você pode ainda dizer gratidão Gratidão pelo preço que custou a vocês, pelo preço que custou a vocês, para que eu pudesse estar aqui hoje. para que eu pudesse estar aqui hoje. Agora respira fundo, Denise. Bem fundo. E eu quero que você diga, se possível para você, um sim para você. Então você vai dizer assim, um sim bem profundo da sua alma, você vai dizer assim: eu digo sim para mim. Eu digo sim para mim. E respira fundo. Esse sim aqui tem uma grandiosidade imensa. É a palavra mais, digamos assim, que de tudo que a gente fala é a mais forte. Então respira de novo. Olha para essa bonequinha e diz assim: eu digo sim para mim. Eu digo sim para mim. Eu digo sim para minha saúde. Eu digo sim para minha saúde. Olhando para esse pretinho, eu digo sim para minha saúde. Eu digo sim para minha saúde. Isso. Respira fundo. Agora eu vou finalizar colocando o teu marido e a tua filhinha aqui. Vamos botar o pai aqui, o avô atrás. Vamos botar uma vovozinha aqui também para simbolizar a vovó. E vamos colocar os dois países. Vou colocar eles aqui, ó, bem do lado mesmo de vocês. E aí, gostaria que você ficasse com essa imagem dessa força da sua família, né? Porque agora você já não tem mais a razão de ficar olhando para cá todo o tempo, né? Você agora tem que seguir em frente ao lado do seu marido, da sua filha, que é a sua família. Agora não é mais, a importância não está mais na família de origem. A importância está aqui nessa família. Não que você vai menosprezar eles aqui, não é isso, mas é uma outra forma de honrar. É uma forma positiva de honrar. Não é honrar e fazer igual para ser igual e para pertencer e para ter o amor, porque eu não tive aquele amor. Então, como que eu vou ter esse amor? Eu faço igual, eu sofro, né? Não, não é necessário. Eu posso honrar de outra forma. Eu posso honrar tendo essa família feliz, eu posso honrar tendo saúde, e eu posso honrar entendendo que eu preciso continuar. E que para eu continuar eu preciso estar forte. Senão eu não consigo. E também esse continuar forte é bom para eles aqui atrás. Porque isso libera uma energia onde esses que já foram, mesmo estando desencarnados, eles vão sentir essa energia liberada e eles vão ficar melhor do que estavam quando estavam aqui. Então, toda vez que a gente libera essa energia, a gente também beneficia
quem tá lá, né? A gente costuma falar sempre que na constelação a gente beneficia quem tá vindo, né? Mas a gente também tá beneficiando aqueles que se foram. Tá, meu amor? Obrigada. Então, se você puder olhar aqui e dizer obrigada. Obrigada. E, Obrigada. uhum. E eu vou dizer, aqui eu me retiro, aqui eu sou pequeno. Então tá. E assim, ó, meu amor, procura agora nos próximos dias não comentar muito sobre a constelação, guarda mais pra ti esse momento. Pelo menos assim, uns 4 dias, procura não comentar muito. Depois, daqui a um mês, assim, se quiser falar para alguém de fora, né? Daqui a 4 dias, tu começa já, pode até pensar na constelação. Mas por enquanto deixa assim, tipo, como se fosse algo que tu não tivesse muito que intervir com o teu mental, como se tu tivesse que só sentir. Aí presta atenção nos teus sentimentos que vão vir nos próximos dias. Pode vir algum sentimento e aí você sabe que inconscientemente você vai perceber que tá sendo mexido isso que a gente trabalhou aqui. Então deixa vir, aceita esse sentimento, por mais negativo que ele seja. Às vezes pode ser um sentimento negativo. Você deixa vir, pode até dizer para ele, eu digo sim para você, inclui esse sentimento, se der vontade de chorar, chora. E vai incluindo todas as sensações, sem nenhum julgamento sobre isso. E aí vai deixando. Porque às vezes a gente conta para alguém e alguém julga aquilo, sabe? E aí a gente se influencia pelo julgamento do outro. Então por isso que é bom contar só depois de um tempo. Porque aí tu sabe que ninguém vai poder interferir com nenhuma opinião. Tá bom, meu amor? Tá bom. Então tá. Mil beijos. Obrigada. Eu quero te agradecer muito por ter participado, por ser a primeira pessoa nesse projeto que eu tô criando. Quero te agradecer de coração mesmo por tu ter te disponibilizado. Eu que agradeço. Tá, meu amor. Mil beijos. Beijos. Até a próxima. Até. Se tu quiseres agora, eu vou, já não precisa mais estar aqui. Aí tu pode ficar acompanhando Uhum. tá, meu amor? Aí eu te tiro daqui ou é tu que sai? Porque eu sou meia marinheira de primeira viagem, né? Ai, deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Ah, conseguiu, deu certo. É. Obrigada por quem ficou comigo. Obrigada, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Eu acho que a Denise, acho que você ainda tá aqui. É. Pois é, porque eu consigo escutar você. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para se eu consigo. Deixa me ver. Você me escuta? Só que você. Eu tô com medo de tirar. Você me escuta? Tô te escutando, pois é. Tu tá Tá, eu ouvindo? vou, eu vou, eu vou fechar aqui. Fecha e depois tu entra de novo só como a pessoa que tá participando. Acho que daí vai ser legal. Tu sai e entra de novo. Meus amores, alguém tem alguma pergunta? Ah, obrigada, Miriam. Então, alguém tem alguma pergunta? Vocês viram que nesse caso, então, ela estava trazendo para ela como ela viu. É, às vezes não, tu escutou as histórias desde pequena. Tu escutou as histórias da tua família, né? E ao escutar essas histórias, isso ficou impregnado no inconsciente. Então ela acabou escutando as histórias do avô, ela acabou sofrendo junto com esse avô e acabou honrando esse avô. Então, às vezes a gente acha que a forma de honrar alguém da família é só quando a gente lembra dessa pessoa
e honra ela ali naquela reverência, né, que a gente costuma falar da constelação. Mas a gente também honra através das doenças, através de padrões negativos. Então, como a alma dela sentiu aquela dor daquele avô, ela acabou trazendo a doença para ela. E mais do que isso, era um padrão familiar de lealdade sistêmica, onde várias pessoas fizeram a mesma coisa que ela. E é muito legal que a Denise tenha tomado essa iniciativa de estar aqui hoje, de fazer essa constelação para isso, porque esse problema na perna dela poderia realmente se tornar um problema ainda mais grave. Porque quando é um problema sistêmico, é meio complicado, gente. A gente tem que fazer essa cura sistêmica para que essa doença possa, aos poucos, ir enfraquecendo. Porque normalmente a gente olha para a doença como algo negativo. A gente não consegue entender que a doença vem para mostrar algo do nosso sistema. Porque assim, ó, tudo é justo, tudo é justiça no universo. Se alguém lá atrás foi excluído, esse avô foi excluído, culparam ele, porque ele morreu, porque essa cobra picou ele, e isso acabou sendo a desgraça de todo um clã, a desgraça de todo um clã, de todo um grupo familiar. Então jogar esse peso nesse avô. E é natural que venha um neto para honrar tudo isso. Entende? E isso é uma coisa que ela não precisava carregar. Mas é como se ela tivesse quebrado hoje esse ciclo negativo. Essa repetição negativa. Porque como eu expliquei ele para ela, não é preciso a gente carregar essa dor pra gente como uma honra. A gente pode honrar os nossos antepassados através de situações boas para nós. Mas aquilo é mais forte do que a gente. Aquilo é algo que a gente não pode controlar. Por isso que a gente fala na constelação sobre os emaranhamentos, sobre os pactos de lealdade. Porque no fundo, o que todos nós queremos é ser amados e aceitos. E nem sempre no decorrer dessa história, né, a gente é amado e aceito ou pelos nossos pais, ou alguém lá atrás que não foi amado e aceito. E a gente acaba carregando isso também. Porque ali a Denise também tinha uma história com a mãe dela, né? Porque a mãe dela acabou vendo o problema que ela tinha na perna e negligenciando isso no olhar dela. E ela se sentia, então, negligenciada pela mãe e se sentia como se ela fosse excluída pelo problema na perna, pela mãe dela. A mãe dela passava essa imagem de excluir ela por ela ter um problema no joelho. E veja bem, foi exatamente isso que o avô passou lá atrás. Entende? Então as coisas vão se repetindo até que alguém resolva. Quando alguém quebra isso, então as novas gerações já não precisam mais passar por isso. Porque isso fica resolvido nesse campo mórfico familiar, que é esse campo de informação de energia. Porque essas informações elas estão vindo o tempo todo, até que alguém faça... Vamos dizer assim, até que alguém venha e traga o equilíbrio e traga a ordem novamente para esse sistema. Então, o que a gente fez aqui hoje foi trazer a ordem para o sistema, colocando ela no lugar dela, né? Ela não precisa estar no lugar do avô e ela não precisa também estar no lugar da mãe para defender o pai. A gente não entrou muito aqui na relação entre o pai e a mãe, mas houveram problemas entre os dois, do qual ela também se sentiu muito... É como se ela quisesse defender o pai. E como se ao mesmo tempo que ela defendesse o pai, ela dissesse assim: eu faço melhor que a minha mãe, pai. Olha só como eu sou melhor que ela, como eu sou boa. Eu sim gosto de você. Eu sim sou uma boa filha. Eu sou melhor que a minha mãe. E quando a gente toma essa posição nesse lugar, é muito perigoso. E normalmente a gente faz isso. A gente olha a relação dos pais e a gente acha que pode fazer melhor do que eles e pode fazer diferente. Só que a gente não pode esquecer uma coisa: os nossos pais, não, eles
Muitas vezes a gente diz assim, o meu pai e a minha mãe não são carinhosos comigo, eu nunca recebi um abraço do meu pai e da minha mãe. Mas a gente não olha lá para trás e percebe que eles não receberam o abraço dos pais deles. Eles não receberam o amor dos pais deles. E a gente quer receber o amor deles. Mas eles não receberam e a gente tem que entender que não tem como eu dar algo que eu não conheço. Algo do qual eu não conheço, eu não sei como lidar com aquele sentimento, porque aquele sentimento, para mim, ele não é real, ele não é um sentimento que eu reconheço, ele não é uma emoção que eu reconheço. Então a gente cobra dos pais uma perfeição que ela não é uma perfeição real, é uma perfeição imaginária, né? É de acordo com o nosso romantismo e o nosso senso de idealização, não com o nosso senso de realidade.